Muito bem, oitavo ano, mais uma aula, né, nesse formato aí audiovisual, ao que a gente está se adaptando nesses tempos em que a gente está isolado, né? E como eu tinha falado na aula passada, hoje a gente encerra essa parte da Revolução Industrial, tá? A partir de agora a gente vai tratar um pouquinho sobre a segunda Revolução Industrial, mas antes vou fazer apenas algum leve resumo, né, e algumas pontuações, algumas observações e algumas coisas que talvez eu não tenha falado no primeiro vídeo, que eu espero que vocês tenham assistido para poder entender um pouco o que é que eu vou falar nesse segundo, tá? Bom, a primeira fase da Revolução Industrial ocorrida lá na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, vai ser uma fase em que vai ter uma grande mudança social, né? A gente vai ter uma migração da população rural para a urbana, no sentido em que a maior parte da população vai deixar de ser rural para ser urbana. Lembrem-se que há pouco tempo, né, como vocês estudaram aí no sexto ano e tal, a maior parte da população ela estava na zona rural devido ao período do feudalismo e tudo mais. O que é que vai acontecer? Com a Revolução Industrial ocorrendo na zona urbana, vai ter uma migração, né? A maior parte da população volta para a zona urbana. O problema é que essas cidades não estavam preparadas para receber essa população, devido ao período em que ela ficou obsoleta, digamos assim, em que ela ficou sem sem uma grande circulação de pessoas, o que vai influir no seu não desenvolvimento, né? Então, vamos ter problemas sociais, né? A população vai sofrer, por exemplo, com falta de água, saneamento básico, esgoto, essas coisas, vai ser tudo muito precário, o que vai trazer muitas doenças e vai matar muita gente, tá? Inclusive, mais do que está se matando aí, do que se fala hoje no noticiário devido ao coronavírus, essas doenças lá do século XVIII eram tão piores quanto essas, né? A gente tem doenças aí bem terríveis, tá? Bem, falando um pouquinho sobre as primeiras indústrias lá do século XVIII, o que é que elas fabricavam? Basicamente, o carro-chefe era bens de consumo, por exemplo, produtos têxteis, né, tecidos, tá? Então, a maior parte dessas fábricas fabricavam coisas bem básicas mesmo, coisas que eram bem, como é que eu posso dizer, era bem básico para essa sociedade da época, tá? Essas fábricas, elas também, como eu falei na aula passada, a indústria foi uma coisa muito benéfica para a sociedade, apesar que a maioria das pessoas, elas sempre gostam mais de enfatizar o lado negativo, né? Que explorava e que não sei o que, tudo bem, isso existiu, mas a gente também tem que reconhecer os grandes benefícios, que inclusive eu vou falar depois de grandes avanços na sociedade devido à industrialização. Não é só coisa ruim que tem a industrialização, né? Mas vamos falar um pouco dos aspectos negativos. Os aspectos negativos é a questão de exploração de trabalho, salário baixo, apesar que entre você trabalhar muito e ganhar pouco, nesse contexto era muito melhor do que na Idade Média, no sistema feudal, porque no sistema feudal você trabalhava muito e você não recebia nada. Lembrem-se, né, que eu acho que eu falei no primeiro vídeo, muitos senhores da terra que trabalhavam numa terra feudal, eles cultivavam aquela terra, né, os alimentos para sua existência, né, mas aqueles alimentos primeiramente iam para o seu senhor, e se sobrasse é que ficava para ele, e muitas vezes você não tinha, devido aos à precariedade tecnológica da época, não necessariamente o que se plantava se colhia. Então, às vezes, muita gente na Idade Média, no feudalismo, passava muita fome, passava muita necessidade. Então, a industrialização, ela explorava, sim, mas pelo menos a pessoa ela tinha um salário pouco,
né? Ruim, obviamente, mas ela tinha algo garantido. Não, eu estou trabalhando, estou sendo explorado, mas pelo menos eu vou ter um salário. Não estou defendendo a exploração, tá? Ruim, péssimo. Inclusive, como eu falei, é um aspecto negativo. Mas se você comparar com o feudalismo, foi um avanço, foi melhor. Você era explorado, mas pelo menos você tinha algo garantido, que era o seu salário. E aí você poderia se sustentar e sustentar a sua família, mesmo com precariedade, tá? Bom, eu já falei da... Tô olhando aqui pro lado porque eu tô pegando aqui os aspectos, as palavras, né, que chaves desse assunto para eu poder ir dialogando com vocês. Mudança social, eu já falei, problemas sociais, a exploração trabalhista, né? Crianças eram botadas para trabalhar desde cedo, isso desde a Idade Média, tá? No feudalismo já existia essa exploração. As crianças, né, quando nasciam, aquelas filhas de agricultores das terras dos senhores feudais, elas já eram colocadas para trabalhar na terra. Então essa ideia de exploração trabalhista que nasceu na indústria é balela. Na Idade Média já existia o trabalho infantil, né? As crianças eram colocadas para trabalhar nas terras e ajudar os seus pais ali na plantação e no cultivo dos alimentos, que primeiramente ia para o senhor feudal, e ao da parte, o que ficasse, né, o que desse, ficava para você, tá? Mas isso continuou na Revolução Industrial, que foi uma coisa ruim, mas foi a partir da Revolução Industrial que as pessoas começaram, com o passar do tempo, né, a sociedade foi melhorando, a expectativa de vida foi aumentando, a sociedade foi melhorando, foi avançando, se desenvolvendo, foi começando a perceber que esse negócio de criança estar trabalhando não era legal. E é quando começa a se desenvolver leis para proibir esse tipo de trabalho. Então a Revolução Industrial, ao mesmo tempo que ela explora, ela também foi um sinal de alerta com o desenvolvimento da população oriunda dela, para que a exploração infantil fosse extinguida, né? Ou pelo menos tivesse leis para que punisse aquelas pessoas que fizessem tais atos, tá? Bom, a segunda fase da Revolução Industrial, ela vai ter o seu cenário de fundo, né? Vai ter ali como grande palco os Estados Unidos. Os Estados Unidos aqui vai ser o grande cenário da segunda Revolução Industrial. Na primeira teve a Inglaterra, na segunda Revolução Industrial, ali na segunda metade do século XIX, você vai ter os Estados Unidos. Coincidentemente, era a metrópole e a colônia, né, que algum tempo atrás, né, que vão ter aí o monopólio das indústrias, certo? O que é que se fabricava nessa segunda revolução industrial? Qual eram os materiais que saíam dessas indústrias que a diferenciava da primeira revolução industrial? Produção de aço, produção de ferro, né? Então você vai ter uma indústria mais pesada, uma indústria que serve mais de produtos e matérias-primas para coisas mais complexas, como por exemplo construir ferrovias, construir estradas. Então era uma indústria mais pesada, né? A indústria inglesa era uma indústria leve de coisas pessoais, de bens de imediato para a população. A indústria americana já é uma coisa mais complexa, tá? Nesse contexto, você vai ter aí o surgimento da energia elétrica, né? As indústrias a vapor da Revolução Industrial vão acabar, e aí você vai ter as indústrias a vapor que tinha na Inglaterra, elas praticamente vão parar de existir devido à Revolução Americana, né, com maior enfoque aí nos Estados Unidos. Você vai ter o advento da energia elétrica, que vai substituir as indústrias a vapor, o que vai ser um grande benefício para a sociedade, porque aí você tem menos poluição ambiental, tá? Ao mesmo tempo, vai evitar também uma coisa que pouco se fala, e aí já é inclusive uma melhoria vinda da Revolução Industrial. Até ali a
primeira revolução industrial, as pessoas não tinham energia elétrica, então as ruas, né, as casas eram iluminadas com fogo, né, com vela. Mas isso era um grande problema, causava muito incêndio, porque as cidades eram muito apertadas, produtos que eram inflamáveis ficavam expostos, então ocorria muitos incêndios, tá? Com a energia elétrica, desenvolvida na segunda revolução industrial, você vai ter uma diminuição drástica desse tipo de acidente. Então já é um benefício, tá vendo aí? Da revolução industrial. Na segunda revolução industrial lá nos Estados Unidos, tá? Você também vai ter a criação do petróleo. O petróleo ele vai surgir aí, vai ser uma coisa que até hoje é importantíssima nas nossas vidas. Se você for fazer uma pesquisa rápida aí no Google, você vê que boa parte, mais de 70% dos produtos que você utiliza, uma das origens dele, uma das matérias-primas é o petróleo, tá? Desenvolvimento dos meios de transporte. Você vai ter aí o desenvolvimento dos meios de transporte, trens, barcos a vapor, o que isso vai aumentar o fluxo de pessoas, as pessoas vão começar a poder se locomover com maior agilidade e conforto, né? As pessoas vão começar a poder viajar da Inglaterra para os Estados Unidos, da Argentina para o Brasil, coisa que até então era muito complicada devido à falta de um desenvolvimento de meio de transporte, que só vai ser possível aí com as indústrias na segunda revolução industrial, tá? Vai ter a invenção dos automóveis, né? Uma coisa assim importantíssima. Hoje em dia é uma coisa que não precisa nem falar, é chovendo molhado. A gente sabe a importância dos automóveis, né? Como eles são importantes na vida das pessoas. Então, de certa forma, já estou antecipando aqui as melhorias, né, que a Revolução Industrial trouxe para a população, né? Bem, você vai ter algumas invenções, né, que é o que eu tinha falado no início do vídeo. Vamos lá. Você vai ter com o Rudolf Diesel, né? Você vai ter a invenção do motor a explosão, que é o básico aí para você ter os automóveis. Então, isso só foi possível com a Revolução Industrial. Você também vai ter a invenção da lâmpada, né, pelo Thomas Edison, né, que faz com que a gente, mesmo no período da noite, possamos desenvolver atividades as mais básicas até mais complexas, né? Muita gente hoje trabalha à noite, trabalha de madrugada. Isso é possível, primeiro, por conta do desenvolvimento da energia elétrica, segundo, pelo desenvolvimento, pela criação das lâmpadas, né? Que permitem que você possa ter luz à noite e possa desenvolver suas atividades, tá? Você também vai ter o telefone. Precisa falar uma coisa do telefone? Eu acho que não, né? A gente sabe a importância, especialmente nesse momento, do telefone. Então, percebam como a Revolução Industrial ela teve os aspectos negativos, mas teve aspectos positivos. Tudo depende do lado que você quer olhar, né? Você quer focar. Eu gosto de focar sempre mais no lado positivo, não deixando claro de olhar o lado negativo, porque a gente tem que melhorar as coisas. Mas só focar no lado negativo eu acho que é uma coisa ruim. Né? Até uma dica, né? A gente, nesse período que a gente está vivendo, tem um lado negativo do momento que estamos vivendo, claro que tem, mas vamos focar no lado positivo, né? E olhar sim para o lado negativo, mas sem focar no lado negativo, focar no lado positivo, que aí a gente consegue desenvolver melhores ideias, consegue ver esperança em uma saída para os problemas, tá? Bom, e aí para encerrar a aula, a Revolução Industrial, só para resumir, que a gente está encerrando o assunto, ela vai ser muito boa para a sociedade, né? Você vai ter um desenvolvimento da população, a população vai começar a viver mais, né? Se alimentando mais e melhor, tendo produtos que satisfaçam as suas necessidades, o que também é uma coisa que ajuda, porque como a gente
como dizem algumas pessoas, satisfaz suas vontades, seus prazeres, e isso sendo como é que eu posso dizer, satisfeito, né? Eu acho que é essa palavra. Você termina vivendo mais. Quando você tem os seus desejos realizados, o seu bem-estar, pronto, essa é a palavra. O seu bem-estar, ele fica melhor, você fica feliz, né? Você fica com a mente mais leve, enfim. E aí é uma série de coisas com o nosso corpo que faz com que a gente possa ter uma longevidade maior de vida, tá? Bom, e a popularização dos produtos, né? A indústria ela tem essa capacidade de produtos que até então eram inacessíveis à população, ela faz com que seja acessível à população. No caso, a população que eu estou falando é a massa, né? A classe média, a classe baixa. Produtos que até então só rico tinha, a indústria chega e populariza esses produtos, trazendo também os benefícios que ele trazia para os ricos para a classe média e a classe baixa. Tá? O vídeo de hoje foi bem longo, mas eu espero que vocês tenham assistido, tenham gostado e vão deixando aí os comentários, dúvidas, e aí qualquer coisa falar comigo aí pelo WhatsApp, tá bom? Até a próxima semana.